eu tenho duas pessoas mega master blaster importantes, desencarnadas, que me trouxeram para a Umbanda. A dona Sete Saias e a dona Jacira. As duas me trouxeram para a Umbanda, né? Uma me trouxe para a Umbanda como médium e a outra me trouxe para a Umbanda como sacerdotisa. A minha história na Umbanda começa quando eu era kardecista. É muito engraçado porque eu acho que eu já era umbandista sendo kardecista. Olha como a Umbanda está dentro das minhas vísceras, né? Dentro das minhas entranhas. Porque eu, do lado de fora, praticava o kardecismo, mas dentro de mim eu já era umbandista sem saber. A minha vida na Umbanda começa quando eu tinha 21 para 22, quando uma pombagira incorpora em mim e começa a dar consulta. E ela não dizia que era pombagira, mas ela se comportava como uma pombagira. Ela incorporava do lado de fora, no quintal, na varanda, pegava um cigarro, qualquer cigarro, de qualquer pessoa, e fumava, dava gargalhada, dava consulta. Era uma pombagira, incorporando numa médium kardecista. E ela não dizia que era pombagira, porque eu era muito preconceituosa. Essa é a verdade, né? Eu sempre falo, eu era uma kardecista preconceituosa contra qualquer coisa da Umbanda. Havia dentro de mim esse preconceito estrutural, este racismo estrutural que vem dentro da gente, né? Eu achava que era uma religião africana de muitos deuses, uma religião, né, de magia pesada. Eu era preconceituosa, eu nada sabia. E a dona Sete Saias vinha tranquilamente, dizia, eu sou apenas um espírito. Ela dizia, eu sou uma cigana, né? E era assim. E durante 15, 20 anos, durante 15 anos da minha vida, foi só ela na minha vida. Toda semana incorporando. Claro que chegou uma hora que eu já não podia mais ser kardecista, porque no kardecismo a gente não incorpora. No kardecismo, o espírito que fuma um cigarro é um espírito viciado, é um espírito caído, é um espírito menos evoluído. E aí chegou um momento que eu falava assim, bom, se eu seguir o kardecismo e incorporar essa cigana, não dá, ou eu sigo o kardecismo e paro de incorporar ela, ou eu incorporo ela. E o kardecismo foi incrível na minha vida, foi maravilhoso. Foram 5 anos intensos de kardecismo, mas chegou uma hora que o kardecismo não me bastava mais. Ele não me preenchia mais, né? Os meus olhos já não brilhavam mais quando eu ia ao centro. E cada vez mais eu ia me aproximando da dona Sete Saias, que toda semana, a cada 15 dias, incorporava e fazia o bem para todo mundo, e conversava com todo mundo, e ajudava todo mundo. Né? E então, assim, eu aprendia muito com ela. E ela incorporada, ela falava coisas que eu falava, gente, só pode ser ela, porque a minha opinião é diferente. Ela fala uma coisa que eu tenho uma opinião totalmente diferente. Ou ela está falando algo que eu não tenho esse conhecimento. É ela. Né? E cada vez que ela vinha eu tinha mais certeza, né, de ser ela e não ser eu, né? E da grandeza desse espírito toda vez que ele vinha. E claro que eu fui me apaixonando e amando perdidamente essa mulher chamada Sete Saias. E durante 15 anos foi isso da minha vida. Durante 15 anos. Depois começou a aparecer. Eu achava que vinha a dona Sete Saias, mas de repente vinha um homem. E vinha um espírito parecido com a dona Sete Saias, mas que pedia charuto, que bebia pinga, e eu não queria nem pensar, mas eu sabia, era Exu. E eu falava, não quero saber de Exu, é demais, vamos ficar na pombagira. Né? Então, a minha história, eu digo que eu fui trazida para a Umbanda pela dona Sete Saias, porque ela falava, vai estudar Umbanda. Eu falava, não. Continuava fazendo evangelho no lar, não frequentava mais o terreiro. Continuava fazendo evangelho no lar, continuava lendo livros kardecistas, né? Eu era kardecista, mas quando ela vinha eu virava umbandista, era o cigarro, era a vela, ela dava umas receitas de banhos e eu não entendia nada. E ela falava, vai estudar Umbanda. Até o dia em que eu estava numa manhã de domingo fazendo uma aula de magia com o pai Rubens Saraceni e aparece o pai Alexandre Comino para distribuir uns jornais.
né, que ele tinha o JUS, que era o jornal dele, e ele veio distribuir, aí o pai Rubens falou, ô Ale, vem cá, vem falar, você não vai abrir uma turma de doutrina e teologia? Vem cá, vem falar da sua turma. Então, neste momento, ele começou a falar, né, do curso que ele ia abrir, e naquele momento a Dona Sete Saia se aproximou de mim, ela falou, vai estudar com esse cara, o carequinha, vai estudar com o carequinha, né? E eu falei, vou ver o que é esse barato, vamos ver o que é esse curso. Aí entrei em contato, comecei a fazer o curso. Naquele momento eu era uma kardecista indo fazer um curso umbandista, porque uma pombagira tinha dito, vai lá, vai para você me entender melhor, vai para você saber quem eu sou. Eu já tinha 20 anos que eu estava incorporando ela, já incorporava há uns 5 anos o Seu Tiriri, mas eu já incorporava há 20 anos a Dona Sete Saias. Enfim, e aí essa foi, né, foi o meu caminho de conhecer, né, a Umbanda. E fui estudar Umbanda, e fui aprender Umbanda, e cada aula que eu fazia, a sensação que eu tinha, o Pai Comino falando, era como se eu já soubesse aquilo. Era como se aquilo fizesse todo sentido na minha vida. É como se eu tivesse voltando para casa. Sabe a sensação? Ai, que delícia, fui viajar, foi maravilhoso. Ai, mas eu quero voltar para minha casa, para o meu quarto, para minha cama, para o meu aconchego. Quanto mais eu estudava Umbanda, mais eu me sentia em casa, mais confortável eu estava e mais eu dizia, essa é a minha religião, essa é a minha religião. E eu comecei estudando e aí entrei para o desenvolvimento mediúnico da Casa do Pai Comino e comecei a incorporar os guias da direita, conheci Dona Jacira das Águas, a minha cabocla, conheci o meu preto velho, o meu baiano, o meu marinheiro e assim foi, já conhecia meu pombagira e meu Exu. E assim foi, acabei fazendo o curso de desenvolvimento mediúnico, comecei a dar consultas na Casa do Pai Comino. Eu já dava consultas há 20 anos já com a Dona Sete Saias, mas comecei a dar consulta com outras linhas de trabalho. Ali, cada vez mais, eu me encantava pela Umbanda. A gente tinha a aula de desenvolvimento mediúnico às quartas, e depois os atendimentos às quintas, né? Então, assim, quando eu fazia o desenvolvimento mediúnico, quarta-feira era o melhor dia da semana. Eu ficava esperando como se fosse domingo que você vai passar o dia no parque, domingo que você vai passar o dia na praia. Sabe aquele domingo que você espera ansiosamente? Era a quarta-feira para mim. Era um momento onde eu encontrava pessoas muito importantes, né? Os meus guias, a minha família espiritual, encontrar com eles, incorporá-los, ouvir a sabedoria deles, senti-los, o coração deles pulsando junto com o meu coração, né? A alma deles encontrando na minha, a sabedoria deles fluindo e eu bebendo dessa sabedoria, bebendo dessas palavras, aprendendo, né? Olhando para mim e falando, puxa, quanto eu ainda tenho que melhorar, quanto eu ainda tenho que aprender. Então, as quartas-feiras eram maravilhosas para mim. Depois, as quintas, que era o dia de atendimento, quando eu passei a dar consulta. O que aconteceu foi que em determinado momento da minha vida, eu comecei a dar aulas de magia, vim para Santos, eu sou de São Paulo, vim para Santos, comecei a dar aulas de magia, né, e comecei a dar aulas de doutrina umbandista, e em determinado momento, Dona Jacira falou, vamos abrir um terreiro. Você tem uma missão na Umbanda. E claro que eu disse não, disse não, comigo não. Eu sou filha do Pai Comino, vou continuar filha do Pai Comino, eu sou médium. Eu nasci para ser médium, eu nasci para incorporar, para dar consulta, quero sentir o cheiro da macumba, o cheiro da defumação, adoro bater cabeça, adoro limpar o terreiro antes e depois da gira, adoro... Não, eu nasci para ser médium, Dona Jacira, a senhora não sabe, eu nasci para ser médium. Ela, tá bom. Uns 2 meses depois, ela, então, o que você acha da gente abrir um terreiro? Eu falei, não, Dona Jacira, não mudei de ideia, eu continuo assim. E assim foi, durante algum tempo, ela me dando um sinal muito carinhosa, muito paciente, na verdade, né? Porque nós somos crianças,
Nós somos crianças. E naquele momento eu estava fazendo birra, criança mimada, né? A mãe falando, vai fazer a lição de casa. Eu, não vou fazer lição de casa, deixa eu continuar brincando. E a mãe, vai fazer a lição de casa. Eu, não quero fazer lição de casa, só quero brincar. E depois de um certo tempo, claro que eu cedi, né? E disse para ela, minha mãe, eu não acho que eu tenha essa preparação, eu não acho que eu tenha essa missão, eu não acho que eu aguente sustentar essa responsabilidade. Mas, se a senhora está comigo, eu vou, eu confio. Eu confio, com muito medo, com muito receio, mas eu confio. E então foi nesse momento aonde a dona Jacira colocou a sua mão na minha coroa e ali eu virei sacerdotisa, ali, né?